Nesse encontro, pretendo versar sobre a Emenda Constitucional 126 de 2022, que tratou de todas as emendas impositivas. Mais uma vez, a alteração da Constituição, versando sobre a matéria emendas parlamentares. A Emenda Constitucional 126 de 2022 foi promulgada no dia 21 de dezembro de 2022, alterando dispositivos centrais da Constituição Federal de 1988, especialmente os artigos 166 e 155. Essas alterações promoveram a reformulação dos limites e regras de emendas parlamentares individuais e estabelecendo normas de transição fiscal para o exercício de 2023. Conhecida como a Emenda da Transição, essa norma surgiu no contexto de recomposição das políticas públicas e da revisão do arcabouço fiscal em um cenário de reordenamento orçamentário e político no Brasil. A principal inovação trazida por essa emenda constitucional foi o aumento dos limites das emendas individuais de 1,2% para até 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, reforçando o protagonismo do legislativo no ciclo orçamentário federal. A emenda constitucional 126 de 2022 modificou o artigo 166, parágrafo 11 da Constituição, bem como artigos correlatos da Constituição Federal, redefinindo a participação parlamentar na execução da Lei Orçamentária Anual. Os principais pontos de alteração: limite global das emendas individuais que poderiam ser aprovadas até o limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao envio do projeto de Lei Orçamentária Anual. Destinação obrigatória de metade desse montante, ou seja, 1% da receita corrente líquida, devendo ser aplicado em ações e serviços públicos em saúde. Distribuição proporcional, estabelecendo um novo limite no contexto desses 2%, que se dividem em 1,55% para deputados federais e 0,45% para senadores, buscando um equilíbrio federativo e representativo. Bem como também versava ou trouxe inovação em relação à execução obrigatória. A execução financeira das emendas mantém-se impositiva, vinculando o executivo ao cumprimento dos valores aprovados, ressalvados impedimentos técnicos e fiscais devidamente justificados. Para o exercício 2023, a Emenda Constitucional 126 de 2022 instituiu regras transitórias, permitindo a adequação gradual dos limites financeiros e o alinhamento com o novo regime fiscal a ser posteriormente instituído por lei complementar. Essa transição foi necessária para evitar ruptura no equilíbrio das contas públicas e viabilizar a compatibilização entre o aumento das emendas impositivas e o teto fiscal vigente. Os restos a pagar das programações das emendas poderiam ser computados no limite de execução até 1% da receita corrente líquida para as emendas individuais e 0,5% para as emendas estaduais de bancada. A execução deveria obedecer a critérios técnicos de empenho, liquidação e pagamento, observado o calendário orçamentário da União. O não cumprimento das emendas por impedimento técnico devia ser formalmente comunicado à Comissão Mista de Orçamento, com justificativa e cronograma de regularização. A ampliação das emendas individuais reforça o caráter participativo e descentralizado do orçamento público, mas também impõe novos desafios de gestão e controle. Sob a ótica de pressão fiscal, o aumento de 1,2% para 2% da receita corrente líquida eleva substancialmente a vinculação de recursos, reduzindo margem de manobra do Poder Executivo. Quanto à integração normativa, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais subsequentes precisam ser revisadas para garantir compatibilidade técnica e contábil com os novos parâmetros.
Sob ótica do aprimoramento da governança, há uma exigência de fortalecimento dos mecanismos de transparência, rastreabilidade e controle social, com acompanhamento pelo Sistema Integrado de Orçamento Público e o Sistema Siga Brasil, bem como painéis de emendas parlamentares que foram criados no bojo do TransfereGov, um sistema gerido pelo Ministério do Planejamento, vinculado ao Poder Executivo Federal. Sob ótica de adoção de métricas de desempenho, houve a necessidade de vincular a execução orçamentária a resultados e impactos sociais, conforme previstos no PPA 2024 a 2027. Esse quadro traz um comparativo antes e depois da Emenda Constitucional 126 de 2022, trazendo um resumo executivo daquilo que versei até agora para vocês nesta aula. É importante que você conheça essas distinções. A Emenda Constitucional 126 de 2022 é um marco na evolução do orçamento impositivo, sob minha ótica, uma vez que traz reflexos diretos sobre a relação entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Sob ótica de efeitos positivos, há um reforço do controle parlamentar sobre a alocação dos recursos públicos, há uma descentralização federativa com maior autonomia dos entes subnacionais e há uma previsibilidade orçamentária, garantindo fluxo contínuo de recursos para políticas locais. Como riscos e desafios, cito aqui o potencial de rigidez orçamentária, reduzindo a flexibilidade da gestão do Executivo, o risco de fragmentação dos recursos caso não haja coordenação entre as emendas individuais e as políticas nacionais, bem como a necessidade de avaliação de impacto e efetividade das emendas, evitando sobreposição e desperdícios. A Emenda Constitucional 126 de 2022 representa a culminância da trajetória do orçamento impositivo inaugurada pela Emenda Constitucional 86 de 2015. Ela eleva o patamar de influência do Congresso Nacional na execução orçamentária, mas também requer maturidade institucional e técnica para assegurar que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência e transparência, bem como em finalidades públicas estabelecidas nas políticas públicas. Em síntese, a Emenda Constitucional 126 de 2022 amplia a voz do Parlamento na alocação orçamentária, mas reforça o dever de responsabilidade fiscal e o compromisso com resultados. Seu sucesso dependerá da capacidade do Estado em equilibrar a autonomia parlamentar, a sustentabilidade fiscal e a efetividade das políticas públicas. Nos encontramos na próxima aula.